Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o momento que você está assistindo a este vídeo. Eu sou o professor José de Oliveira. Vamos começar a nossa aula de matemática EAD, não é isso? À distância. E vamos começar com o nosso novo assunto desse bimestre, né? Onde estaremos trabalhando um dos assuntos, né? Vamos lá. O nosso assunto nesse exato momento é geometria analítica. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque são conceitos elementares que precisamos para desenvolver a atividade que será proposta no Google Sala de Aula, ok? Então vamos lá. Nós temos aí o plano cartesiano ortogonal, é isso? Temos alguns elementos como as duas retas, que elas são concorrentes entre si no ponto 0, 0, aqui como você está vendo. Essa reta aqui que está na minha horizontal, também chamada de eixo das abscissas, né? O eixo X. Temos a reta na minha vertical, né? Ou chamada eixo das ordenadas, ou eixo Y, ok? Então, podemos ver que no ponto 0, 0, o plano cartesiano é dividido em 4 quadrantes, como você pode dar uma olhada aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Também podemos observar o seguinte, que na minha horizontal, do lado direito do zero, né, os valores de x são positivos e do lado esquerdo do zero são negativos. Vejam que na minha vertical, como vocês podem observar, acima de zero os valores são positivos e abaixo de zero os valores são negativos. Também vale a pena salientar a respeito dos quadrantes, que tanto no primeiro quadrante, né, tanto a abscissa como a ordenada são positivas. Já no segundo quadrante, a abscissa negativa, mas a ordenada positiva. No terceiro quadrante, observem bem que tanto a abscissa como a ordenada são negativas. E também podemos ver no quarto quadrante que a minha abscissa é positiva, mas a minha ordenada negativas. Isso aí são elementos que precisamos ter em mente para desenvolver as atividades. Vamos para o próximo slide, que vai falar sobre elementos do plano cartesiano, né? Vamos falar de alguns elementos, como os eixos. Falamos dos dois eixos, né? O primeiro eixo é o eixo OX, ou o eixo das abscissas, ou também chamado eixo horizontal. E o eixo OY, que é o eixo das ordenadas ou eixo vertical. Temos também quadrantes. O que são quadrantes? Né? São as 4 partes resultantes da divisão de um plano em partes iguais. Como vimos, temos do primeiro quadrante ao quarto quadrante. Também temos as coordenadas. O que são coordenadas? Então, na realidade, as coordenadas são pontos que são representados por uma abscissa e uma ordenada. Ou seja, eu tenho um ponto P, onde eu tenho uma abscissa, né, XP, e uma ordenada YP. Ou seja, nós temos aqui um par ordenado, né? Ok? Então, temos também as bissetrizes. E o que são bissetrizes? São retas que cortam exatamente o centro do plano cartesiano no ponto 0, 0. Ou seja, no plano, né, lá onde tem um 0, 0, né, ali o ponto é chamado ponto de origem, ok? Vamos para o próximo slide. Nós temos um próximo slide aí, como vocês podem ver na telinha, né, do computador, do celular que vocês estejam utilizando, as bissetrizes dos quadrantes. Nós temos duas bissetrizes, como eu já falei anteriormente, nos slides anteriores falamos de quadrantes, né, que o plano cartesiano tem 4 quadrantes, como vimos, né? Então, temos os quadrantes, né? As bissetrizes, no caso agora, dos quadrantes pares e as bissetrizes, a bissetriz, aliás, desculpe, dos quadrantes ímpares, né? Então, vamos lá para a bissetriz dos quadrantes pares. Por que bissetriz dos quadrantes pares? Percebam o seguinte, essa reta aqui pontilhada em vermelho, né? Que está saindo do segundo quadrante para o quarto quadrante, ela basicamente está tomando o espaço no segundo e no quarto. Já a bissetriz
dos quadrantes ímpares sai do primeiro para o terceiro aqui nessa reta aqui pontilhada em azul, ok? E vejam que elas se cruzam no ponto de origem, ok? Então vamos entender o que é isso aqui, o que ele está dizendo, que y é igual a menos x, né? Na realidade o que ele está dizendo é o seguinte, veja, que y e x terão sinais contrários no segundo e no quarto quadrante, ou seja, serão de sinais opostos. Vamos ver isso aqui? Veja, se x é negativo, y vai ser positivo. Por exemplo, no segundo quadrante aqui, no segundo quadrante, nós temos x negativo, ó, aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, mas y vai ser positivo, 1, 2, 3 e 4. Veja aqui no quarto quadrante, x aqui é positiva, 1, 2, 3, 4, mais y vai ser negativo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Perceberam? Aqui, desse lado aqui, você perceba que ele está dizendo que y é igual a x. Veja que eles têm o mesmo sinal. Veja que aqui eles têm sinais diferentes, né, nos quadrantes pares, mas nos quadrantes ímpares, no caso, eles têm o mesmo sinal, ok? O que quer dizer isso? Ele está dizendo que nos quadrantes ímpares, quais são os quadrantes ímpares? O primeiro e o terceiro. Se x for positivo, y também será positivo. Se x for negativo, y será negativo. Um exemplo, no primeiro quadrante, x é todo positivo e y também é positivo. No terceiro quadrante, x é negativo e y também é negativo. Observaram isso? Então, que vocês fiquem cientes. Vamos para o nosso próximo slide, né? Aí já chegamos aí com o nosso próximo slide, aí tá aí. As observações que devemos ter. Vamos imaginar se eu tenho aí se P, né? P é um ponto, imagina um ponto P, tá certo? Pertence ao primeiro quadrante. Então ele está dizendo aí, ó, ele está dizendo aqui, né, que se pertence tanto a minha abscissa como a minha ordenada são maior que zero, ou seja, elas são positivas. Se P pertence ao segundo quadrante, veja que a minha abscissa é negativa, certo? Porque ela é menor que zero. E a minha ordenada é positiva, ok? Porque ela é maior que zero. Se P pertence ao terceiro quadrante, tanto a abscissa quanto a ordenada é menor que zero, ou seja, as duas são negativas. Se P pertence ao quarto quadrante, certo? A minha abscissa é positiva, mas a minha ordenada é negativa, ok? Então, resumindo, vamos resumir, né? Pontos que pertencem aos quadrantes ímpares, no caso, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante têm coordenadas com o mesmo sinal, certo? E os pontos que pertencem aos quadrantes pares, no caso, que é o segundo quadrante e o quarto quadrante, têm sinais contrários, ok? Ficou bem detalhado em relação a isso, né? Em relação aos quadrantes. Agora, vamos falar em relação a se o ponto, né? Se esse ponto pertence ao eixo, ou seja, se ele toca o eixo das abscissas, então esse ponto P, ele vai ter uma abscissa, né? No caso, vai existir a abscissa, mas a ordenada é nula. Ou seja, a abscissa é diferente de zero, mas a ordenada é zero, ela é nula. E imagine se esse ponto pertence ao eixo das ordenadas, ao eixo y, né? Então, nós temos aqui a nossa abscissa nula e a nossa ordenada diferente de zero, ok? Vamos para o próximo slide. Nosso próximo slide é sobre simetria de pontos no plano cartesiano, ok? Então, simetria no plano. Eu posso trabalhar simetria no plano em três situações, com relação ao primeiro, né, em relação ao eixo x e y, depois em relação às bissetrias dos quadrantes ímpares e pares, e depois, por fim, né, podem fazer a relação com a origem do referencial, ou seja, a origem do sistema, do plano cartesiano lá no ponto 0, 0, ok? No próximo slide vamos resumir isso, né? Vamos fazer um resumo. Então, o nosso resumo é o seguinte, vamos lá. Vamos começar a simetria em relação aos eixos. Vamos começar pelo eixo y. Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho aqui um ponto P, onde eu tenho a minha abscissa e a minha ordenada.
Se eu quero fazer uma simetria em relação a esse ponto, no plano cartesiano, então eu vou encontrar um ponto P', certo? Se eu estou falando em relação ao eixo Y, desculpe, que é o eixo das ordenadas, então eu tenho aqui a ordenada, eu estou falando, ela vai ficar no lugar dela normal, né? Eu estou me referindo a ela. Então, vai ter a mesma distância, certo? Mas, o que é que vai acontecer com a abscissa? A abscissa vai trocar de sinal. Ou seja, veja que a minha abscissa era positiva, ela ficou negativa. Ou seja, eu só vou abolir na abscissa, certo? Vai trocar o sinal da abscissa. Já em relação à simetria com eixo X, por exemplo, eu tenho um ponto Q aqui, né? Percebam que com uma abscissa em uma ordenada. Se eu estou me referindo a X, então o X vai ficar intacto, normal, do jeito dele. Mas vai ser um ponto Q', né? Como podemos perceber, mas a nossa ordenada vai mudar de sinal. Por exemplo, então aqui é positivo, vai ficar negativo. Se aqui fosse negativo, aqui ficava positivo, ok? Vamos falar agora em relação à simetria das bissetrizes dos quadrantes ímpares, certo? Então, o que é que vai acontecer? Percebam que eu tenho um ponto A aqui, onde eu tenho a minha abscissa e a minha ordenada. Eu apenas vou trocar uma por outra. Vai ser um ponto A', onde vai inverter a ordem da ordenada, né? Vou trocar a minha abscissa pela minha ordenada e a minha ordenada pela minha abscissa. Simplesmente, percebam aí, ó, foi apenas a troca. Já em relação às bissetrizes dos quadrantes pares, elas vão trocar, certo? E vou inverter o sinal. Veja, se eu tenho um ponto B, onde eu tenho menos x, y, então a minha simetria vai dar o ponto B', aonde eu vou trocar a ordem. Veja que eu troquei a ordem, né? No lugar de x coloquei y, no lugar de y coloquei x, só que eu tenho que inverter os sinais dele. Veja que x, logo no começo, lá no ponto B, era negativo, ele passou a ser positivo, e o y, que era positivo, passou a ser negativo. Perceberam isso? Então, analise isso aí, né? Observe aqui o ponto B e o B', né? Que é a simetria do ponto B, né? Trocou a ordem, mas também trocou os sinais. É diferente das bissetrizes dos quadrantes ímpares, que só trocou a ordem, ok? Vamos para a simetria em relação à origem do referencial, né? Então, se eu tenho um ponto C, eu tenho x e menos y. Veja que não há troca nenhuma no ponto C', né? Eles não trocam de ordem, eles continuam a mesma ordem. Só o que é que troca entre eles? É o sinal. Veja que x era positivo, passou a ser negativo, e y, que era negativo, passou a ser positivo. Ok, pessoal? Então, turma, aqui termina a nossa aula, né, de hoje. Próxima semana terá outro vídeo com a continuação do assunto e vai ser passada a atividade para vocês fazerem. E espero que vocês a façam com esse assunto que aqui foi abordado. Então, um abraço e até a próxima aula.